Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero sinceramente que tudo esteja bem, viu? Hoje, especialmente, eu não venho trazer uma mensagem, nem uma exploração de algum dos passos da jornada de autoconhecimento. Hoje eu vou conversar com vocês como se eu estivesse escrevendo no meu diário. Pode ser que nas entrelinhas tenha alguma mensagem ou alguma reflexão que vá de encontro com essa nossa jornada, né? Afinal de contas, a vivência de cada um, dia após dia, é parte da jornada de autoconhecimento, né? Hoje eu confesso que eu tô meio xoxa. Sabe o que é xoxa? Assim, sem sal, sem açúcar. Foram muitas informações ao longo do dia. Meu dia foi longo hoje. Quanto mais cedo você acorda e quanto mais tarde você vai dormir, mais longo fica o dia, né? Meu dia foi longo. Muita informação. Algumas muito boas, outras não. Tanto as boas quanto as ruins me fazem entrar em reflexão. Por quê? Porque é incrível como as ruins querem ser tão dominantes quanto o animal bípede, né? Elas querem ser as mais intensas, mais fortes. Há uma competição entre o nosso lado luz e o lado sombra, o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. Como se houvesse alguma força que não gosta do equilíbrio, como se o equilíbrio fosse algo tedioso. Então, para quebrar o tédio, vamos desequilibrar tudo, vamos criar caos. O nosso lado negativo é assim, gosta de criar caos. E o que você fez, estimada, que teu dia foi tão longo? Vou contar. Não antes de mencionar aquele rapaz do bigodão, que eu nunca sei pronunciar nem escrever o nome dele direito. Nietzsche? Alguma coisa assim. Mas vocês vão saber quem é por causa de uma frase muito conhecida que ele disse: Deus está morto. É incrível a reação de tantas pessoas diante dessa frase, e é uma reação bastante exaltada, muitas vezes agressiva, muitas vezes estúpida. Não há nada de defesa nas reações, há muito ataque em cima dessa frase, né? O interessante é que desde a primeira vez que eu ouvi essa frase,
eu automaticamente processei que essa frase não é algo literal, é uma metáfora. Não sei porque eu sinto que esse moço, ele acreditava em Deus. E que ele partiu desse mundo acreditando em Deus. E quando ele disse essa frase, ele estava num momento de inconformismo, não com Deus, mas com o modo que as pessoas dizem acreditar em Deus. Deus está morto no sentido de nós não vermos mais Ele frequentemente nas pessoas. Nós vemos muito Deus na criação, mas nós dificilmente vemos nas pessoas. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre Deus, tanto sobre as suas manifestações, o seu poder, tudo que se relaciona a Ele, tem que consultar um livro velho, antigo, e repetir histórias antigas. Não há nada novo. É nisso que Deus está morto. É como se Deus, ele só fosse atuante num passado bem distante. Tanto é que dificilmente nós vamos encontrar alguém que fale do Pai das Luzes com convicção, sendo convincente, com segurança, afirmando o que diz, sendo claro e direto e sem o uso de algum livro sagrado. Vocês já viram? Eu não. Todo mundo precisa citar um trecho de algum livro velho, de sei lá quantos anos, para argumentar e se dizer, se autoafirmar certo naquilo que está dizendo. A gente não vê mais ninguém certo naquilo que vive. E aquilo que a gente vive dispensa palavras, né? Na psicanálise, por exemplo, tudo que a pessoa fala é de suma importância para a análise. Mas todo o comportamento dela enquanto ela fala, o modo como ela fala, as expressões corporais, faciais, elas são muito consideradas também. A verdade das pessoas nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai estar nas palavras, né? Eu fiquei pensando sobre esse rapaz do bigodão e esta frase tão célebre dele, Deus está morto. De manhãzinha, quando eu estava lá na fila da UBS, esperando a UBS abrir para fazer meus exames. Hoje eu resolvi que eu ia lá fazer uma série de exames que eu detesto fazer, confesso, mas eu tenho que fazer, né? Se eu quero manter a saúde deste corpo, deste animal, se eu quero realmente cuidar dele, eu tenho que fazer exames todo ano. E eu fui. E o horário de coleta para fazer exames
né, de sangue, urina e tal, é de manhãzinha, assim que o posto abre. Tava aquela fila enorme. Cheio de pessoas assim, cuja maioria já estava reclamando. Tipo assim, o dia só estava começando, já tinha um monte de gente reclamando. Foi até compreensível, né? Vocês já repararam que para todo lugar que a gente vai, a gente tem que pegar uma fila? Fila é uma coisa assim tão... Tem alguma coisa errada com filas, com a necessidade de filas, não tem não? Eu não consigo não comparar filas com sutiã ou gravata. Tem alguma coisa estranha com fila, porque todo lugar que você vai entrar numa fila. E aí tava lá, aquela fila cheia de gente resmungando que demoravam para abrir o postinho, resmungando que demoravam para pegar os papéis dos exames. E Shimada? Onde ela estava no meio de tudo isso? Na fila. Querendo descobrir de onde eram os frutinhos bem roxos que estavam no chão. De qual árvore que estava caindo. Eu estava ouvindo tudo isso, mas a minha atenção não estava em tudo isso, sabe? Eu queria saber qual árvore dava aqueles frutinhos. Por que tinha tantos no chão? Será que os passarinhos comem aquele frutinho? Porque eu nunca vi. Era com isso que eu estava preocupada. A fila, ao mesmo tempo que é algo ruim, é algo que ensina muito, né? Não só sobre paciência, sobre tempo. Embora a fila, assim como as salas de espera, parecem ferramentas para roubar o nosso tempo. Vocês não têm essa sensação? Quando a gente está numa fila, numa sala de espera, parece que ninguém está nem aí pro tanto de vida que a gente está desperdiçando ali, esperando. E muitas vezes quem a gente está esperando não está com pingo de pressa de atender a gente. Não, isso eu não pensei na hora. Eu tô pensando agora, lembrando, sabe? Na hora eu tava mesmo observando tudo. Não é sempre que eu acordo tão cedo assim. Como é bom acordar cedinho. Eu lembro de quando eu era criança. O hábito era acordar muito cedinho, junto com o dia. O ar do amanhecer é melhor. Os sons do amanhecer é melhor. Meus sentidos estavam com a atenção nas sensações do começo do dia, sabe? Aí quando a fila começou a andar, eu comecei a fazer o que eu mais faço nessa vida, observar as pessoas. E aí tem aquela seleção, tem um grupo de pessoas que vai para o andar de cima fazer os exames, tem outro grupo de pessoas que
que fica na sala de espera embaixo. Eu vou ali para a sala de espera embaixo porque ali embaixo é os pacientes preferenciais, né? Da fila preferencial. E eu fiquei observando aquele movimento, assim, todo. É muito raro eu sair assim, sabe? Tipo, hoje eu saí o dia inteiro. Eu fiz várias coisas hoje no médico. Aqui eu tenho o privilégio de ter a UBS, o AMA e o AME, que é o Centro de Especialidades, muito pertinho. Então, tipo, eu fui na UBS fazer meus exames, peguei minhas medicações que faltavam pegar, fiz meu Papa Nicolau, que eu faço todo ano. Fiz os meus exames, tudo direitinho. Atravessei a rua e fui pegar um outro exame que eu tinha feito para saber se eu tenho problemas circulatórios ou problemas cardíacos em repouso. Essa foi a parte boa do dia. Tudo dentro da normalidade, tudo bonitinho. Não deu nada de errado. E nisso, né? Enquanto a gente vai, vem, volta, há outras pessoas também nesse vai, vem e volta. Há coisas que eu observo e eu presto muita atenção mesmo, que nem teve uma criança que precisou fazer exame de sangue. As enfermeiras que costumam tirar sangue de mim, normalmente elas vão acabar rindo comigo. Por quê? Porque eu sou dramática. Eu tenho um pouco de fobia de agulha, mas não é bem fobia, sabe? É uma vida inteira tendo contato com agulhas. E tipo, esse negócio dói, né, gente? Eu sou muito sensível, extremamente sensível. Enchi a agulha na pele, eu sinto a agulha dentro da pele direitinho. E enquanto ela tá lá dentro, dói. E tipo, eu não vou fingir que não tá doendo. Tá doendo, dói muito. E tipo, a enfermeira tava com vários tubinhos na mão pra encher. E eu dizendo pra ela, já que você tá contando história pra mim, tentando tirar a minha atenção da agulha, e isso não tá resolvendo nada, vamos falar de outra coisa, você vai tirar todo o meu sangue. Porque ela pretendia encher todos aqueles frasquinhos com meu sangue. E ela encheu. Eu tenho sangue pra caramba, hein? Nem fiquei tonta. Podia ter feito doação de sangue, né? E a criança, ela fazia um escândalo que eu gostaria de ter feito na minha vez. Mas como eu sou adulta, não pode. Mas a vontade era. A vontade era de gritar, espernear, ser segurada por 1000 pessoas para que alguém conseguisse mirar no lugar certo e tirar meu sangue. Porque eu fazia isso quando eu era criança. Eu fazia isso quando eu era criança. O mesmo escândalo que aquela criança estava fazendo, eu fazia quando era criança. E eu ouvi com muita atenção e lembrei direitinho de que
eu fazia a mesma coisa. Quando eu era criança, não tinha posto e UBS. A gente tinha que ir na farmácia. Na farmácia a gente tomava injeção. Na farmácia a gente tomava medicação na veia. Era na farmácia que eu fazia meu escândalo. Eu estava do lado de fora ainda, do balcão, na hora que eu tomava, na hora que eu ouvia, vamos entrar para medicar, eu já começava a gritar de lá. Eu tentava correr, alguém já me segurava. Eu fazia uma força danada, eu queria fugir. Eu gritava com todas as minhas forças. E eu gritava aquele não, deixando bem claro que eu não queria a porcaria da agulha. Depois de muito esforço, muitas pessoas me segurando, alguém conseguia me colocar numa posição onde era impossível eu me mexer. Mas a minha boca ainda se mexia e eu gritava com toda a minha alma, que nem aquela criança. E tadinha, quando ela achou que tinha acabado, a mãe dela foi para o outro lado, para o outro corredor, na parte onde tem as vacinas. A pequenina teve que tomar vacina e foi outro escândalo. Tadinha, ela gritava, mãe, tá doendo, isso dói, isso dói. E eu tava quase gritando com ela, poxa, isso dói mesmo, gente. Nós estamos em pleno século XXI e a gente ainda tem que usar agulha, pelo amor de Deus. Se em mim esse negócio dói pra dedéu, imagine nessa pequenininha. Eu tava quase chorando com ela. Na verdade, eu tava quase gritando com ela. Ainda bem que a medicação, ela é boa. Sem a medicação, eu teria feito um escândalo. Eu teria entrado lá na sala onde aquela criança estava e eu ia gritar junto com ela. Isso, criança, protesta, grita, fala que é ruim, porque é ruim mesmo. Talvez, eu não sei se eu faria isso. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Aí eu vi uma senhora, eu tava com a minha atenção naquela senhora faz um tempão. Era uma senhora assim com tipo, um modo de se vestir, de se arrumar muito diferente, bastante exótico. Então, sabe aquela pessoa que não passa desapercebida? Então, toda vez que ela passava, eu notava ela. Essa senhora resolveu ter um piti na fila da medicação. Nossa, ela falou desaforos para quem? Uma funcionária do posto, uma agente de saúde, que ela estava um tempão na fila. Aliás, quando a fila estava começando, eu vi quando ela foi para a fila. E aí foi chegando o povo, né? E sempre tem duas filas. A fila normal e a fila preferencial. A mulher começou a ter um piti reclamando com a moça. Você é muito folgada. Olha, nem fala comigo. Gente, eu fico bastante aborrecida quando eu tô gravando vídeo e alguém resolve falar comigo, tá? Eu não gosto. Principalmente porque todo mundo sabe que nesse horário eu tô gravando vídeo.
Ai, eu fico irritada. Já passou. Então, baixou a louca, assim, sabe? Naquela senhora que ela começou a bater boca alto pra todo mundo ouvir. Com a mocinha, que ela tinha pegado a fila. A funcionária do posto pegou a fila para pegar as medicações dela, como todo mundo faz. Sabe o que a senhora disse? A senhora disse: você é funcionária aqui, você passa na frente de todo mundo. E aí, mais uma vez, eu queria levantar e falar um montão, entrar no meio daquela conversa e dizer para aquela senhora: viu, bonita? Eu vi quando você veio lá de cima e simplesmente entrou na frente da fila aqui, encabeçando a fila, em vez de ir lá atrás. Você não simplesmente furou a fila, você encabeçou a fila, não sei porquê. Você acha que só você não pode pegar a fila. Pois foi. O ápice da hipocrisia. A senhora fazendo aquele escândalo, fazendo a funcionária do posto passar aquela vergonha toda, quando a errada era ela. Sabe aquilo que a gente fala? Da pessoa que está apontando um dedo e tem 3 apontado para si mesmo? Era o que aquela senhora estava falando. E nisso, a mocinha que estava na vez dela estava certa. Porque realmente, como funcionária do posto, ela podia ter ido lá por trás, conversado com o pessoal da farmácia e falado: ó, eu não posso pegar esse remédio aqui, não. Não, ela foi pegar a fila como todo mundo. Mas aquela senhora, aquela pompa de madame, ela simplesmente veio lá de cima. A fila estava enorme, mas ela se colocou como primeira da fila. E eu acho que ela já fez aquele escândalo para quem estava atrás dela não piar, não reclamar, porque ela estava furando a fila. E de repente, para todo lado você vê algum nível de hipocrisia, né? Aonde tiver gente, vai ter de tudo um pouco do que é ruim. Raramente você vai ver alguma coisa que é boa. Ainda mais num posto de saúde. A única coisa boa que pode ter num posto de saúde é quando você recebe a notícia que os seus exames foram ótimos. E aí eu fiquei horas na UBS hoje. Mas eu fiz todos os exames que eu tive que fazer lá. Resolvi todas as coisas que eu tinha que resolver lá. E aí eu vim pra casa. E aí eu comecei a fazer as minhas anotações das pesquisas que eu tô fazendo, meus rascunhos, para começar a reformular o meu livro. Tem papel pendurado aqui para todo que é lado. Eu sou dessas. Eu penso, eu anoto, eu penduro e eu preciso ficar o tempo todo olhando para tudo que eu anotei. Mas o Note não quis ligar. Gente, o meu filho disse para mim: nossa, você tá carregada, hein? Você tá cheia de energia ruim. E eu falando: não sou eu. Tem alguma coisa errada, mas não sou eu. Depois de um PC, 2 notebooks,
Eu peguei o PC e fui lá para a loja dele para desmontar, porque ele tem as ferramentas, né? E ver o que, afinal de contas, estava errado. No final das contas, não era o notebook, era a bateria, sabe? Mas nisso, eu já arrumei mais 2 notebooks para arrumar. Arrumar computador era uma coisa que eu sabia fazer lá em meados de 2005. Montar, desmontar, trocar peças, essas coisas. Toda essa parte de hardware eu sabia fazer. Eu fui deixando com o tempo, principalmente conforme os meninos foram crescendo. Achei que algum deles ia se interessar. O mais novo se interessou. Mas um dia ele achou que celular seria melhor do que computador. E é com isso que ele trabalha, celular. Então, o que aconteceu? Chamada com 3 notes dando chute. Quer dizer, 1 dando chute, 2 com alguns probleminhas. Shimada vai ter que retomar um ofício antigo que não era o que ela queria fazer agora, mas fazer o que, né? A necessidade. Tô com 3 notebooks e um computador para arrumar. Eu lembro como faz isso? Não. Eu vou ter que fazer um download, tipo a Trinity para aprender a andar de moto, o Neil para aprender a pilotar um helicóptero. Vou pedir um download de como arrumar notebooks. Não deve ser muito diferente de PC, né? E vou arrumar esse monte de notebook. Por quê? Porque eu quero escrever o meu livro, poxa vida. É como se fosse uma coisa. E como eu questionei da última vez, eu poderia pensar, é um sinal para desistir. É um sinal que está dizendo, não, você não tem que escrever esse livro. Mas pode ser um sinal dizendo, você tem que escrever. Continua, persevera. Como? Na minha vida nada é tão simples. O que é simples para todo mundo, para mim é muito difícil. Eu estou entendendo que toda essa dificuldade é um sinal dizendo para mim, sim, vai escrever esse livro, sim. Porque tudo na minha vida funciona assim, com um certo grau de dificuldade. Aí eu tava curtindo meu filhote. Eu gosto muito de ficar com meu filho mais novo. Ele parece muito comigo, sabe? Na verdade, ele lembra totalmente o meu pai. Mas eu também lembro meu pai. Não na aparência, o jeito, a personalidade. Nossa personalidade é muito parecida com a do meu pai, mas a dele é idêntica. Então eu gosto de ficar com ele porque eu me dava muito bem com o papai. Aí ele começou a contar da avózinha dele. A avózinha dele não tá nada bem de saúde. Estava internada alguns dias e ia ter alta. Bateu uma tristeza, sabe? Porque a avózinha dele é minha ex-sogra. Aquela que entrou surtando na minha cozinha e me deu 3 tapas na cara.
Não é incrível? Eu não guardei rancor nenhum dos 3 tapas. Eu não esqueci, porque ela conseguiu fazer aquilo igual a gente vê nos filmes, sabe? Plaf, plaf. Eu não sei como. Ela deu com a palma e com as costas da mão, né? Eu achava que só em filme que se conseguia fazer isso. Não, mas ela fez. É por isso que eu lembro. Mas eu não guardei rancor e mágoa, nada disso. Por quê? Sou boazinha demais? Não. Eu sou pacífica demais. Tudo eu quero, eu prefiro, eu escolho paz. Eu quero paz. Meu objetivo de vida, por sinal, sempre foi ter paz na vida, né? E também eu sou compreensiva demais. Demais porque a pessoa muito precocemente começou a estudar o comportamento humano, o inconsciente, o consciente. Então, como não ser compreensiva? Absolutamente tudo que a pessoa faz, eu sei exatamente o que é aquele impulso dela. Como eu não vou compreender? Quando a gente compreende uma coisa, a gente escolhe ficar com raiva ou esquecer. Eu sempre esqueço, eu sempre relevo. Isso me faz mal? Não. Mas isso deixa as pessoas num comportamento bastante viciante, sabe? Tem gente que tá acostumada a mentir pra mim e acha que eu não percebo. Mesmo sabendo de todas as minhas aptidões para saber quando uma pessoa mente. Quando uma pessoa tenta me enganar de alguma forma, eu tô vendo. E a pessoa acha que não. Quando a pessoa fala pelas minhas costas, eu apenas não sinto, como também sempre acaba chegando para mim. Não, ó, se você é uma pessoa que fala mal de mim, não faça isso. Aquela pessoa que te ouviu vai trazer para mim. Sim, sempre aconteceu isso. Toda vez que alguém falou mal de mim para alguém, esse alguém veio me contar. Já falaram mal de mim até para meus filhos, sim. Faz de conta que eu não sei. Faz de conta que eu não sei quem mente, quem engana, quem quer tirar proveito. Faz de conta que eu não sei nada. Mas voltando ao assunto da minha ex-sogra, né? Ela realmente não tá bem. Não tá bem a ponto assim de não ter jeito pra ela mais. E eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso ajudar. Eu não posso cuidar dela. Não posso visitar ela. Da mesma forma que eu não posso, por exemplo, bater no portão dos meus filhos e chamar eles ou visitá-los. Por quê? Por causa do meu ex. É tipo assim, ele conseguiu gerar uma punição para mim idêntica à que a mãe dele um dia recebeu. A mãe dele, minha ex-sogra. Só que a minha ex-sogra, ela não lidou internamente com tudo que ela passou da mesma forma que eu. Eu não lamento não poder bater na porta dos meus filhos.
ir visitar meus filhos quando eu quiser. Eu posso ir no trabalho deles. Graças a Deus eu tenho essa liberdade. Ou na ONG, ou na loja do meu filho, né? Ou eles podem vir aqui. Mas não poder fazer nada pela minha ex-sogra, não é que é triste, porque a gente tem que respeitar o curso da história que todo mundo escreve. Curso da história que todo mundo escreve. A gente tem que respeitar o processo de todas as coisas, inclusive os processos relacionados a resultados, seja de sementes plantadas, seja de atitudes, sejam de escolhas. Eu fico aqui preocupada com ela, imaginando se alguém vai cuidar dela, como ela realmente merece. Eu não posso fazer nada a respeito, não é por causa dela, porque ela tá... Desculpa. Ai, eu tô ficando de saco cheio dessa tosse. Ela tá imóvel, ela não consegue se mexer sozinha, ela não consegue falar. Ela teve um AVC. E independente, desculpa, independente das escolhas que ela tenha feito na vida, eu acho que eu vou beber um pouquinho de água. Pera aí um pouquinho que eu vou dar uma pausada. Pausa, menino. Como é que pausa isso? Não pausa, não? Não pausa. Vou ter que tossir na cabeça de vocês. Então, independente de qualquer coisa, é uma mãe. É uma mãe. É a avó dos meus filhos, sabe? É uma mulher que, independente de qualquer coisa que ela tenha dito, que ela tenha feito, que ela tenha escolhido, o que eu sempre vi muito claro é como ela colocava os filhos em primeiro lugar que ela. Os filhos eram a prioridade dela. Ela sempre quis o melhor para os filhos, ela lutou enquanto ela pôde para dar o melhor para os filhos. Era para ela terminar a vida dela cercada de muito carinho, muito amor, muita atenção, muito cuidado. E meu filho mais novo foi visitá-la no hospital e ele estava me contando. E como ele sentiu. Às vezes eu tenho a impressão que esse meu filho mais novo é a única pessoa no mundo que ama muito ela. E ele era assim com a bisavó dele também. E com a minha mãe também.
Ele tem um amor muito grande pela avó dele. E ele meio que desabou quando viu ela naquele estado no hospital, né? E eu meio que senti o que ele sentiu. Eu compreendi o que ele estava dizendo, o que ele estava sentindo. E aí, eu postei aquela foto que foi tirada domingo, eu com meus meninos, porque a gente estava comemorando o meu aniversário. Meu aniversário, na verdade, foi terça-feira. Mas eles arrumaram um jeito dos 3 poder estar juntos comigo para comemorar. Todo ano é assim. Todo ano eles celebram, eles comemoram o meu aniversário. Todo ano também o Dia das Mães, para eles é muito especial. Eles sempre fazem algo especial para mim. Eu tive 3 filhos. Vocês viram? Se vocês não viram a foto, tá lá na comunidade. Eu sou pequenininha perto deles, eles são enormes. Eu criei gigantes. Eu sou um tiquinho de gente perto deles, né? Eu não sei, eu não me questiono se é a intenção deles sempre, se é realmente o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, sei lá, eu não penso nessas coisas. Uma coisa eu tenho certeza, eu sinto o tempo todo. Eles me enaltecem, eles me honram, eles demonstram amor, afeto, carinho, atenção, eles se preocupam. É por isso que nem tudo a meu respeito eu conto para eles. Eles chegam em alguns momentos a ser super protetores até. Desculpa. Eu tive só 3 filhos e é assim. Eles me colocam num pedestal. A minha ex-sogra teve 6 filhos. Eu fico pensando aqui se o fim dela vai ser digno de uma guerreira, de uma mãe de família que ela desejou muito melhor para os filhos, embora ela não ter conseguido não significa nada. É a intenção, sabe? Sempre vai ser a intenção. Antes de gravar o vídeo, eu estava vendo que eu tenho que fazer um exame um pouco distante daqui de onde eu moro. Vou ter que pegar um ônibus. Eu não posso pegar um ônibus, sabe? Eu passo mal. Desde criança eu passo mal dentro de ônibus. O ônibus é um lugar cheio de poluição de todos os tipos. Desculpa. Tem muitos estímulos sensoriais. São cores, movimentos, cheiros, sons. Muita informação ao mesmo tempo para todos os sentidos. Eu sempre ou vou ter
crise de pânico, ou uma crise sensorial, ou uma crise epilética dentro de ônibus. Quanto mais longe for o lugar que eu tiver que ir, pior vai ser. Mas eu tenho que aprender a fazer isso. Eu sou dessas. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo do que pode acontecer se eu for. Eu simplesmente vou. Eu tô focando que eu tenho que estar naquele lugar para fazer um exame e isso vai ser bom para minha saúde. Não tô focando no quanto andar de ônibus me faz mal. Isso porque também tem outro lugar que eu vou ter que ir, sabe? Eu tenho outros exames que eu tenho que fazer em lugares diferentes, longe daqui de onde eu moro. E eu não quero ficar porrinhando meus filhos. Apesar dos meus médicos dizerem, já deram bronca neles umas 2, 3 vezes, que eu não posso andar sozinha. Toda a vida foi assim, né? Eu nunca pude andar sozinha, mas eu sou teimosa porque eu quero ter autonomia, eu quero ter independência. Então eles já ouviram, por quê? Porque eu fui em consultas sozinha e calhou que nessas consultas eu tive crise. E o médico ficou possesso da vida, por quê? Porque eu não estava acompanhada. Desculpa. E eu vou fazer isso de novo. Eu tenho que ir nesses lugares fazer exame e eu vou sozinha, sim. Porque eu tenho que ir. Porque meus filhos têm que trabalhar, têm que cuidar da vida deles. Eu não quero ficar perturbando ninguém para me levar ali ou aqui. E só seus filhos poderiam te levar assim. Eu só confio nos meus filhos. Qualquer outra pessoa eu teria que pagar. Se eu tiver que pagar, eu pago no Uber, né? Quer dizer, acho que eu vou ter que esvaziar o meu celular para instalar o Uber. Pra quem sabe pegar Uber e não pegar ônibus. Tipo isso, vai dar um trabalhão, né? Tudo bem. Mas eu vou fazer isso. Vou fazer sozinha. Por quê? Porque meus filhos ficam meio preocupados quando eu invento isso. Eles têm medo que aconteça alguma coisa. Mas é uma coisa que eu quero viver, eu quero aprender, eu quero fazer. Como assim? Uma mulher de 54 anos ainda não pode andar sozinha? Claro que eu posso. Eu vim do Japão sozinha. É fácil vir do Japão sozinha, é claro, mas eu vim sem acompanhante. E aí, me vem na cabeça a mensagem de ontem sobre saber viver. Um dia, olha só, um dia, como pode ser movimentado, né? Quantas pessoas cruzam o nosso caminho. Primeira vez que a gente vê e vai ser a única. Quantas situações, quantas sensações. Tudo que nossos sentidos captaram, tudo que nossa mente processou, tudo que sentimos.
tudo que reagimos, tudo que reprimimos, tudo num dia só vai viver. E aí eu volto lá pro cara de bigode que diz que Deus está morto. Deus não está morto. Ele também não está só nos livros velhos, nas histórias velhas. Ele está muito presente hoje em dia. Hoje em dia ele está tão poderoso quanto ele sempre foi, tão onipresente, tão onisciente. Ele continua se movendo. A diferença é que as pessoas não estão nem aí para ele. Não enxergam mais ele. Não com esses olhos. O sentir, sabe? As pessoas não sentem mais ele. Desacreditaram dele. Mas ele está em todo lugar, como sempre teve. Em tudo. Ele é a vida. Ele é esse caminho que a gente trilha. Ele é a verdade que nos liberta. Toda vez que a gente reflete e chega a uma conclusão que sempre vai despertar mais questões. Eu tô triste pela minha ex. Não gostaria de tê-la como sogra novamente. É que antes dela ser minha sogra, ela era um ser humano. Ela tem um lado admirável. Ela fez muita coisa ruim pra mim. Fez. Vocês não têm nem noção. Eu só contei do tapa. Mas esse lado admirável dela não deixava eu transformar tudo que foi dito, tudo que foi feito em mágoa e rancor, sabe? Eu sou tão mãe quanto ela. Eu me lembro, no final do meu casamento, eu disse pro meu ex-marido, eu quero mudar minha vida, porque eu não quero terminar minha vida como a minha mãe e a sua mãe. Minha mãe, ela partiu sonhando e nunca concretizando os sonhos dela. E aí, sogra não é diferente.
Eu não vou terminar minha vida como elas. E a vida tem me mostrado todo dia que realmente eu não vou. Existe um tipo de pobreza que deveria ser muito temida. Aquela pobreza onde a pessoa não tem paz de espírito, não tem respeito, não tem dignidade, não tem reconhecimento. Não tem tanta coisa que é etérea, não é física. Não se pega com a mão, não se compra com dinheiro. É tudo aquilo que torna as pessoas realmente ricas. No próximo vídeo eu quero continuar falando a respeito da minha ex-sogra, para complementar aquele outro vídeo onde a gente fala sobre os assuntos inacabados com nossos pais. Se você ainda tem os seus pais, honre-os. Não fica julgando. Não fica levando em consideração o que foi falado, o que foi dito. Muitas vezes a gente não sabe o que nossos pais passaram na vida deles, sabe? Nada vai mudar o fato de que são nossos pais. Honra o teu pai e tua mãe. Honra. Independente das escolhas deles, independente de como eles vivam, honra teu pai e a tua mãe. E os teus dias sobre a terra vão se prolongar, vão se prolongar e numa prosperidade, uma riqueza que o ouro e a prata não podem alcançar. Eu amo muito vocês, viu? E eu acredito muito em vocês. Acredito mesmo. Beijos na alma.